Fala nação, acabou agora. Grande vitória do Flamengo sobre o nosso freguês, o Patético Mineiro, 1-0, golaço de cabeça do Léo Ortiz. Vamos aqui trazer um corte aqui do que falaram aí os jornalistas após essa grande vitória do Flamengo. O Flamengo agora é líder, abre 2 pontos aí à frente do Cruzeiro. E lembrando, né, galera, o Flamengo ainda tem um jogo a menos e já conseguimos assumir a liderança da competição. Realmente, assim, olha, o Flamengo vem fazendo a temporada incrível, não vou dizer irretocável por conta de ter se classificado em segundo lugar no seu grupo da Libertadores, mas o campeonato brasileiro que o Flamengo vem fazendo é algo impecável, impecável realmente, assim, dominando, ganhando jogos importantes, 1-0 contra o Fluminense, 1-0 no Atlético. Quando o adversário se expõe mais é 4-5, como foi 5 no Fortaleza, 6 no Juventude, 4 no Corinthians, e assim vamos em busca do título. Deixa aí o like, se inscreva no canal aqui, ó, Flá Cavalcante. Se liga no que falaram aí, Felipe. Falar sobre o Galo, Rizek, que o Galo não vem jogando mal por conta dessa crise dos salários. Antes da Copa do Mundo... boas atuações, o Galo teve uma boa atuação. Se de repente o Rony tivesse feito aquele gol, né? Se caísse no pé do cara certo, que é o Hulk, ele teria afundado e teria feito o gol. Agora, o Flamengo, de fato, tem um leque de possibilidades, né? Quando você, de repente, fecha o meio, tem as laterais. Se era o Hulk aí, ele tinha afundado, com certeza era gol. O Flamengo tem um leque de possibilidades. Não é à toa que é o líder do campeonato. O Flamengo, quando joga mal, ele ganha. O Flamengo, quando joga bem, ele ganha e ganha bem. Hoje, o Flamengo jogou bem contra um time que é bom, que fez um dos seus melhores jogos, ao meu modo de pensar, na temporada, e foi eficiente, teve a oportunidade na bola parada, foi lá e fez o gol. Então, assim, é o melhor ataque do campeonato, é a melhor defesa do campeonato, e com certeza vai brigar até o final por esse título brasileiro, e os outros também, que vai disputar, que é a Copa do Brasil, a Libertadores. O Flamengo hoje tem demonstrado um leque de possibilidades. Você fecha uma coisa e tem outra coisa. Realmente, nós falamos muito de Palmeiras, próprio Cruzeiro, que perdeu hoje, mas hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, pelo menos dentro de campo, jogando futebol. Líder, com um jogo a menos, 3 vitórias seguidas e com uma janela que ainda está aberta e não para de trazer gente, Henrique. E várias possibilidades, né? No jogo passado, a gente falou, eu pelo menos falei muito do Everton Araújo, que fez uma partida extraordinária. Hoje, o Alan volta e faz uma partida também muito consistente. Então, assim, dentro daquilo que é esse elenco do Flamengo, das possibilidades, a gente está vendo, né, os novos reforços, o Royal, o Emerson Royal e o espanhol, né, o Sarru. Então, assim, é um Flamengo que vai brigar por tudo, Rizek. A gente não tem dúvida disso, tá montando o elenco para isso. Já tinha um elenco forte, é claro, perdeu uma peça, na minha opinião, muito importante, que foi o Gerson, que era uma peça muito importante para esse elenco, mas está trazendo jogadores para também manter não só o nível desse 11 titulares, mas também de possibilidades quando algo não está dando certo, como hoje. Hoje iniciou com o Pedro, daqui a pouco estava com o Alan Cian, daqui a pouco está com o Juninho. É muita possibilidade e o nível não cai. Às vezes o nível ou mantém ou aumenta. Então é um Flamengo que vai chegar forte para esse resto da temporada para buscar tudo. Aliás, não sei se vocês concordam, estava conversando com o Felipe vendo o jogo aqui, sobre o Pedro. Pedro voltou contra o Fluminense domingo passado, entrou aos 26, fez o gol aos 39. Aí foi titular contra o Bragantino e hoje não fez gol, mas não sei se vocês vão concordar. Eu vi o Pedro correndo pra caramba, se matando em campo, dando combate na direita, na esquerda, assim... Jogou muito. Pedro jogou demais, correu muito, deu opção, finalizou, trombou com o zagueiro, saiu muito da área, principalmente no primeiro tempo. Por umas 3 ou 4 vezes o Pedro veio até o meio campo receber. Como o Galo estava fazendo marcação individual, homem a homem, o Pedro sai, o seu marcador vinha atrás dele, ali abre a opção do volante entrar, né, pegar aquele corredor ali livre e entrar na cara do gol. Então, assim, o Pedro hoje realmente, cara, deu a volta por cima, superou toda aquela pendenga, as críticas, né, colocadas de forma errada na mídia. O Pedro é, cara, sensacional. Eu sou fãzaço do Pedro, fã mesmo, fãzaço. Talvez seja o Pedro com o qual o Felipe sempre sonhou, um Pedro combativo, correndo, e esse é o Pedro que o Felipe quer ver, pelo menos na disposição, no combate, na correria.
mais participativo, né? Sim. Estando presente em muito mais ações do jogo do que simplesmente numa finalização, numa jogada para concluir, para preparar a jogada para alguém, junto com o Arrascaeta. E a gente falou muitas vezes, até antes da Copa do Mundo, sobre Hoje foi assim, fantástico. O menino que entrou, o menino que entrou, que fez a jogada, inclusive ele entrou, deu muito mais profundidade, né? O Wallace Ian, ele entrou, deu muito mais profundidade, muito mais dinâmica do meio para o ataque do Flamengo. Então, assim. Nunca entra mal, né? Exatamente, ele entra sempre muito bem. Ele faz jogada, ele parte para cima do adversário. É moleque debochado. Você viu que ele estava ali discutindo com o Hulk perguntando um monte de coisa para ele, debochado. Coisa de moleque mesmo, que é bom pro clube, para o Flamengo, no caso, né? Então, assim, sobretudo, essa substituição fez uma diferença enorme pro Flamengo no jogo de hoje. Eu penso que se não tivesse feito essa substituição, de repente, o Galo conseguiria segurar o empate. É o leque de possibilidades que a gente fala do Flamengo, né? Esse leque entrou muito bem. E vai melhorar, né? Royal chegando, Saúl chegando, Samuel Lito. O Royal chega para ser titular para vocês? O Royal chega para... Por exemplo, o Varela tá jogando bem, certo? Inegavelmente. Dependendo do jogo. O Royal chega para ser titular. Galera, na minha opinião, o Royal, hoje, pelo que eu vi dele no Tottenham e alguns jogos que eu vi dele no Milan, ele não tem bola para tomar a vaga do Varela. Escuta isso aqui. Tá? Acompanhava muito Premier League 3, 4 anos atrás, assistia quase todos os jogos que tinha disponível, 3 jogos por dia, 4. Eu vi muitos jogos do Royal pelo Tottenham. Ele é muito normal, cara, não tem nada. E assim, ele erra muito defensivamente, ele erra muito. No Milan ele errou demais, é tanto que o Milan recebe o jogador e com um ano já estava se livrando. Ele estava indo para o Besiktas. E aí o Flamengo tem urgência para poder oficializar a venda do Wesley. Não tinha nomes aqui no Brasil, tinha que trazer alguém de fora. Então trouxeram o Emerson Royal. Acredito que se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de espaço, o Flamengo não buscaria o Emerson Royal, buscaria uma outra opção. Varela vai seguir de titular. Titular ou para brigar pela posição, na opinião de vocês? Para brigar pela Também acho. Mas eu acho que vai depender muito do jogo, da característica. São características diferentes, exatamente. O Royal se assemelha mais ao Wesley, de ser mais agressivo, e o Varela mais equilibrado. Muito mais forte fisicamente. Absurdo, né, a questão física do Royal. Ele vai bater e voltar assim com muita facilidade. É claro que se o Felipe Luiz optar por um esquema onde ele vai querer um lateral, como o Vinha hoje falou mesmo na entrevista, hoje eu fiquei um pouquinho mais, eu gosto de sair mais, mas é o caso do Royal. Se precisar sair, ser mais intenso, o Royal é titular. Agora, se precisar de uma contenção para abrir um lado esquerdo, para colocar alguém para jogar daquele lado, com certeza o Varela tem vantagem. Elenco, né? Que vocês estão falando das alterações. Tem 5 alterações que estraga times, né? As do Flamengo melhora o time. Não importa qual o time titular que o time comece, as alterações melhoram. Mas é isso, assim, eu acho que o grande diferencial da preparação física é quando você consegue equiparar seus titulares e seus reservas, ponto. O Flamengo conseguiu. Só que aí você pega um banco de muita qualidade. Melhor elenco da América Latina, né? Acho assim, daqui dos nossos, com certeza melhor elenco. Quando os jogadores que... Se ele poupa, se ele muda, ele pega os jogadores do banco, os jogadores do banco entram bem. O Wallace Ian, o Losetti lembrou bem. Dificilmente ele entra no jogo fora da temperatura que o jogo pede. No jogo passado ele decidiu. Exatamente. É ele que faz. É claro, o Vinha começa a jogada e ele dá a opção por dentro e espera o Wesley passar para dar o Tem a personalidade que o Felipe falou, né? Ele vai pra cima, ele encara mais velho. As atuações dele desde que entrou contra o Chelsea é impressionante, cara. Isso é ótimo pro clube, assim. Eu só que rival não gosta. Quando ele tava no campo, eu falei, eu vou pegar esse moleque caçar, tentar meter na cabeça. Normal, mas eu quero esse atleta no meu time. Eu quero um atleta que desestabiliza o outro no meu time. Isso faz parte do futebol. Mas é curioso, porque a gente vê o Wallace Ian, o próprio Vinha. Quando o Felipe fala desses jogadores, o Felipe fala que vocês não acompanham o dia a dia deles. Diz que esse moleque é um cavalo treinando. Diz que é absurdo. O que ele vai pra cima da zaga titular, o que ele bagunça no treino, entre aspas, bagunça no sentido positivo. O que ele gosta de treinar, o que ele gosta de aprender. É isso, Isaac, não tem como dar errado. Quando você quer viver o futebol e, acima de tudo, você, mesmo tendo uma idade já avançada, você quer aprender a cada dia, porque cada dia você tem algo a aprender. O Vinha foi a mesma coisa. Quando perguntaram pro Felipe na coletiva anterior, no jogo contra o Bragantino, que ele faz a jogada do gol, o que você tem para falar do Vinha? Te surpreende? Ele falou, não. É que vocês não estão no dia a dia acompanhando o que esse cara treina. Ele treina 2, 3, 4 horas, ele não cansa, ele vai, ele volta, ele treina separado, ele faz cruzamento.
tem como dar errado, é absurdo. Eu tenho propriedade para falar do Vinha, que eu trabalhei com o Vinha no Palmeiras, né? E o Vinha é um cara super profissional, que é aquela gana, aquela raça uruguaia. Realmente é um cara muito fora da curva em termos de profissionalismo. Um cara que busca sempre o melhor. O adjetivo que você usou pro Wallace é para ele também, é um cavalo. Quando o cara fica 10 meses, né, se recuperando de uma lesão, o cara quando volta, é impossível ele voltar 100%. Ele começa a sentir dor em outros lugares, ele tem que ser muito profissional para ele manter o ritmo. Então assim, ele está sempre melhorando. O jogo contra o Bragantino, a jogada que ele faz o gol, é jogada de quem é muito forte fisicamente, de forte com a arrancada, com a bola no pé. De um cara que ainda não está 100%. De um cara que exatamente, ele deu entrevista e falou assim, 80 minutos, eu falei que o Felipe estava com a perna pesada, ficou 10 meses parado, tá com a perna pesada. Então, assim, ele mudou o Fla-Flu, né, quando ele entrou, foi bem contra o Bragantino. Agora, você enfrentou o Carrascal também pelo Palmeiras na Libertadores, né, que tá a camisa do Flamengo. Tenho muita gratidão a ele,